64, a partir do verso número 4. Livro de Isaías, capítulo 64. Vamos ler apenas esse versículo, versículo número 4. Amém? Bravo? Amém. A palavra do Senhor assim nos ensina: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é verdadeira, Senhor, e que aquilo, Senhor, que Tu disseste não cai por terra. E estamos reunidos aqui nesta noite, Senhor, já fomos ministrados no louvor, ó Pai, e ouvimos e declaramos que Tu és um Deus presente, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus que não falha, Senhor, e nós cremos na Tua palavra, e nos reunimos aqui nesta hora, Senhor, e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, ainda queremos receber mais de Ti, queremos ser, ó Pai amado, ministrado na Tua palavra. Quero Te pedir, ó Pai, venha usar a minha vida, que eu possa esvaziar de mim mesmo e possa ser instrumento nas Tuas mãos, e que a Tua palavra possa ser viva e eficaz em nossas vidas, ó Pai, e que sejamos alimentados nessa noite, e que possamos sair daqui renovados na Tua presença. Esta é a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que morreu na cruz do Calvário, para que hoje tivéssemos o privilégio de estar na Tua presença. Em nome dele é que oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Certa vez, um homem procurou um pastor porque ele estava passando por um problema financeiro muito grande. Era um grande empresário, um homem de muitas posses, mas dada a situação econômica e maus negócios que ele havia feito, ele foi à bancarrota, entrou em concordado. E ele então procurou o pastor e, ao se reunir com aquele pastor, ele exclamou: pastor, eu perdi tudo. E aquele pastor então calmamente disse para ele: poxa, eu fico muito triste em saber que você perdeu a sua fé. Ele disse: não, pastor, eu não perdi a minha fé, eu continuo tendo fé em Deus, por isso eu estou aqui, eu acredito na palavra do Senhor, por isso eu te procurei, porque eu preciso de ajuda. Ah, então você não perdeu a sua fé? Não. Então, eu fico muito chateado em saber que você perdeu o seu caráter. Ele falou: não, pastor, de forma alguma, eu sou um servo de Deus, e se há algo que eu preservo em minha vida, é um bom caráter, de ser com a minha vida um testemunho de Deus para as pessoas. Ele disse: então você não perdeu o seu caráter? Ele disse: não, graças a Deus não. E ele então disse: então, provavelmente eu fico muito triste em saber que você perdeu a sua salvação. Ele disse: não, pastor, misericórdia, eu tenho certeza que eu não perdi a minha salvação, porque eu tenho sido fiel a Deus, e eu tenho procurado andar segundo a Bíblia, os ditames da Bíblia, e eu creio que eu tenho a minha salvação. E aquele pastor então se virou para ele e disse: portanto, eu tenho certeza que se você perdeu alguma coisa, tudo que você possa porventura ter perdido, nada disso é tão importante. A grande verdade, irmãos, é que nas nossas vidas nós tendemos a maximizar, a tornar maior o que são os nossos problemas. No nosso dia a dia, nós muitas vezes nos envolvemos e mergulhamos na nossa própria vida e tendemos a transformar em algo gigante, insuportável, algo que na verdade não é tão importante assim. A grande verdade é que às vezes, ao perder o emprego, nós dizemos: a minha vida acabou, o que eu vou fazer agora? E nos esquecemos que nós ainda temos saúde, que mesmo que eu tivesse um emprego e não tivesse
tivesse saúde, o que seria de mim? Às vezes, por uma enfermidade grave, talvez nós venhamos até a ser diagnosticado como uma doença incurável, em que o médico diz: olha, o seu caso não tem mais solução. Nós podemos pensar: agora a minha vida realmente perdeu todo o sentido. Nós nos esquecemos que essa nossa vida é passageira, que nós vivemos aqui apenas um sopro de vida, e que a nossa morada eterna não é aqui, e que na verdade nós estamos aqui de passagem apenas, e que temos algo preparado, que Cristo nos garantiu: vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que essa vida é a nossa parada final. Conta-se a história de que um turista americano, ao visitar Israel, chegou diante de um rabino, numa sala, onde tinha apenas uma pequena cadeira e uma mesa. E esse rabino sentado ali não tinha móveis e nada mais a não ser uma cadeira e uma pequena mesa, muito singela e simples. E aquele turista americano, chegando, conversando com aquele rabino, perguntou: mas aonde estão os seus móveis? E aquele rabino virou para aquele turista americano e perguntou: onde estão os seus? E aquele rabino disse, e aquele turista disse para o rabino: não, eu não sou aqui, eu sou americano, eu estou aqui apenas a turismo, apenas de passagem. E aquele rabino então disse para ele: pois bem, assim também eu não sou daqui, estou apenas de passagem, a minha terra não é essa, eu sei que um dia vai chegar em que eu vou poder voltar para meu lar e para a minha pátria. Nós, como servos de Deus, irmãos, precisamos urgentemente nos lembrar que nós não pertencemos a este mundo, que nada, absolutamente nada que temos aqui, nada vamos levar. Conta-se a história que um dos homens mais ricos do mundo, Rockefeller, um americano bilionário, quando ele veio a falecer, alguém perguntou para o seu advogado: mas quanto ele deixou? Um homem muito rico, um homem com muitas posses, quanto ele deixou? E aquele advogado disse para aquela pessoa: tudo. A grande verdade é que dessa vida passageira que nós temos, nós não levamos absolutamente nada. Dessa vida, nós não vamos levar a nossa casa, os nossos móveis, o nosso carro, o nosso emprego, nem muito menos o dinheiro que porventura tenhamos uma conta bancária. Essa vida é passageira, é rápida, é um sopro de vida, e ela, por si mesma, nós não teremos nenhum proveito. O que nos aproveita essa vida? O que nós temos de mais importante nessa vida é a nossa salvação. O que temos de mais importante é a nossa comunhão com Deus. O que temos de mais importante é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Mas você pode estar se perguntando: pastor, muito fácil dizer isso, muito bom, muito bonito falar isso numa pregação, mas você não sabe o quanto a minha vida é difícil, o quanto a minha vida é tribulada, quantos problemas eu tenho para resolver, quantos leões eu tenho que matar por dia. Eu não tiro a sua razão, eu sei disso. O próprio Cristo nos alertou claramente, dizendo: no mundo tereis aflição. Neste mundo nós somos afligidos todos os dias, e é para esta vida, apesar de não ser a nossa parada final, apesar de não ser o nosso destino final, a Bíblia, conforme o versículo que demos, nos assegura e nos afirma que o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. A palavra que eu tenho para as nossas vidas esta noite, irmãos, nós precisamos aprender a confiar e a esperar no Senhor. Nós precisamos aprender a esperar pelo nosso Deus. Muitas vezes
impaciência, pela nossa pressa, nós tentamos antecipar aquilo que Deus tem para nós. Sabe o que acontece? Tudo que Deus faz é perfeito. E quando nós tentamos antecipar essas coisas, nós experimentamos a imperfeição que não vem de Deus. Tudo que Deus faz no seu tempo é perfeito. Mas quando nós tentamos antecipar, tentamos fazer com que chegue mais rápido, porque não esperamos, porque não temos paciência, porque achamos que está demorando demais, nós experimentamos da imperfeição. E pior ainda, achamos que Deus não tem sido fiel. O nosso grande desafio, irmãos, é estarmos prontos para esperar no Senhor. A palavra do Senhor, ainda no livro de Isaías, capítulo 40, verso 31, nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam, nós cantamos juntos, mas os que esperam no Senhor. O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é que existe algo sublime em saber esperar o tempo de Deus. Há algo de sublime em saber esperar o tempo de Deus. O que nós não entendemos, irmãos, é que Eclesiastes capítulo 3 é um capítulo inteiro dedicado a dizer que todas as coisas têm um tempo determinado para acontecer. Deus, na sua onisciência, Ele sabe exatamente quando e como as coisas devem acontecer. É só imaginarmos, essas crianças estavam aqui agora. Imagine você com uma criança de um ano, quando começa a andar, né? E aí você tem aquela criança que só ficava no colo, só engatinhava, era fácil de você cuidar. Quando começa a andar, é um desespero dos pais. Porque aí a criança ela quer explorar tudo, ela descobre algo maravilhoso, que é poder caminhar. E além de querer caminhar, ela aprende e começa a querer fazer novos desafios, que é escalar as coisas. E tem uma coisa particularmente que atrai crianças: tomada elétrica. Criança tem uma verdadeira atração por tomadas. Hoje em dia as tomadas já são feitas de uma forma mais apropriada, que dificulta um pouco ainda que as crianças tomam um choque, mas criança é terrível. Às vezes arrumam alguma coisa que quer enfiar, porque esses buraquinhos são extremamente atrativos e querem enfiar alguma coisa naqueles buraquinhos. E de repente você se depara com uma criança com um pedaço de metal na mão, indo em direção àquela tomada. E você diz: meu filho, você não pode fazer isso. Isso é dodói. Não pode. Papai está dizendo: ó, não pode fazer. E você pega a criança, tira dali, passa um pouquinho, lá vai ela de novo. Do mesmo jeito. E você está observando e fala: olha o que o papai falou, não pode. E ela começa a identidade. Aí você pega a criança, não pode, e fala: olha, o pai disse para você, né? Aquilo ali é dó, não pode. Vem a terceira vez, a criança faz a mesma coisa. Você toma ela no braço, pega a mãozinha dela, ó, lembra que o papai falou, não pode fazer. Abre o bicão, chora como se tivesse sido atropelada. E você diz: não pode. O seu tom se torna um pouco mais grave, mais sério. E você diz: papai está te dizendo, não pode fazer. Se o neném for lá, você vai tomar daqui, não vai. Deus é da mesma maneira conosco, irmãos. Nós não passamos de uma criança recém-nascida que não tem a menor ideia do que estamos fazendo. E nós muitas vezes nos vestimos de vontade e queremos porque queremos. Vamos no supermercado e aí a gente fica lá: Senhor, você tem que me abençoar, Pai. Eu quero aquele novo emprego, Pai, aquilo que eu preciso para a minha vida. Eu vou ser fiel a Ti no resto da minha vida, se o Senhor me der aquele emprego. E aí você olha e faz campanha e parece que a coisa não acontece. E aí a gente vira uma criança animada no supermercado querendo doce na hora do almoço.
e esperneia e grita: e a gente, os pais, ficamos desesperados, porque a gente morre de vergonha no meio do supermercado, todo mundo olhando aquela criança aos berros. Parece que você está matando ela, mas não é, porque ela está querendo um docinho que você disse que não pode comer agora. Nós não somos diferentes. Há coisas nas nossas vidas que nós dizemos e acreditamos que são imprescindíveis. É para agora. Senhor, eu preciso disso, é para ontem. Eu preciso. E Deus fala: meu filho. Existem 3 respostas de Deus para as nossas orações. A gente acha que é só sim, como uma criança mimada. Mas além do sim, existe um não. Há coisas que Deus diz: eu não te darei isso, porque isso não será bom para você, isso não te fará bem, isso não é para você. Difícil de ouvir isso, né? Mas é verdade. Eu, na minha inocência, anos atrás, lá aqui em Goiânia, ajudava o pastor Alain Bandeira lá em Trindade, numa igreja que ele pastoreava lá. E nós precisávamos comprar um templo, comprar um terreno lá. E eu assinava uma revista, 4 rodas, e no final do ano a revista 4 rodas, acho que fazia isso até hoje. Estavam sorteando uma Ferrari. E eu pensei: esse sorteio eu não vou comprar, então não é jogo de azar. Eu posso concorrer, não tem que fazer nada, só pelo fato de ser assinante, eu vou concorrer. E eu entrei na campanha dizendo assim: Senhor, se eu ganhar essa Ferrari, eu não quero Ferrari, eu vou vender. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar aquele terreno na igreja. É ou não é coisa boa? Eu acho que é. Coisa boa. É pro bem da igreja. E comecei a fazer uma campanha, irmãos, tremenda, porque eu tinha certeza que Deus ia me dar aquele carro. Um dia dentro da igreja, Deus usou uma irmã para falar comigo e disse o seguinte: isso é impossível. Eu falei: como? Acabamos de cantar aqui, não existe impossível para Deus. Aí Deus vem para mim e fala que isso é impossível? Como assim? Não é possível. É possível sim. E Deus diz: é impossível. E aquele, irmãos, remoeu a minha cabeça durante muito tempo, porque eu não aceitava aquela resposta. E com o passar do tempo, o Senhor foi me ensinando o seguinte: que aquilo, a obra de Deus, não é feita por questões matemáticas. Olha, se Deus quisesse, irmãos, Ele poderia fazer cair o dinheiro do céu, ou não pode? Fazer nascer dinheiro em árvore, ou Ele não pode fazer isso? Se o propósito é só dar dinheiro, Deus é dono do ouro e da prata, não teríamos problema. E por que as igrejas têm tanto problema com questão financeira? Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Não é me dando uma Ferrari que Deus vai estar me abençoando. Me dando uma Ferrari, Deus vai estar me mimando. E ao invés de viver pela fé, eu vou viver de mimo. E a gente sabe muito bem que mimo é uma coisa terrível. A palavra mimar em português tem esse sentido, mas em inglês tem um sentido melhor, que é spoil. Sabe o que quer dizer? Estragado. Ser mimado é ser estragado. É isso que os avós fazem com os nossos filhos. Mimo, estraga. Portanto, irmãos, Deus pode dizer sim, mas Deus também pode dizer não. Mas tem uma terceira resposta, que essa é a mais cruel, mais complicada. Espera. Não tem coisa pior do que isso. Deus diz para nós assim: olha, eis que, é a frase mais gostosa que tem, Deus falando para ele: eis, meu filho, que farei isso, aquilo e aquilo outro. A gente sai dali maravilhado, achando que a gente vai tropeçar a cabeça na esquina. E a gente passa na esquina tentando tropeçar nessa bênção, e essa bênção não está na esquina. Você vai para a próxima e ela também não está lá. E você vai andando de esquina
Em 1991, eu e minha esposa tínhamos 3 anos de casado. Deus usou alguém para falar conosco, dizer o seguinte: olha, eis que vão levá-los para não muito longe e depois para longe. Eu não sei porque na nossa memória apagou não muito longe. A gente só tinha na memória para longe. O nosso sonho era ir para os Estados Unidos. Veja como é que a gente pega as coisas do jeito que a gente quer. Deus falou: não, para não muito longe e depois para longe. Só que nós tínhamos 3 anos de casados e nós, quando estávamos noivos, nós compramos nossos móveis e deixamos guardado. E o guarda-roupa que nós compramos veio sem as pecinhas para montar. E simplesmente a loja fechou e nós não tínhamos como remontar esse guarda-roupa. Durante um bom tempo ficamos sem guarda-roupa. E por ele ter ficado guardado, ele mofou totalmente. Quando nós íamos tentar montá-lo, ele já estava todo mofado, não servia para mais nada. E nessa época que Deus falou isso conosco, nós falamos: nós temos que comprar um guarda-roupa, porque nós não tínhamos. E aí eu e minha esposa, eu lembro muito bem, a gente ia comprar um guarda-roupa e falou: mas vamos comprar um guarda-roupa mais rápido possível, porque a gente vai embora. Deus disse que nós vamos para os Estados Unidos, então vamos comprar o mais vagabundo de todos, porque depois a gente não tem prejuízo. E compramos o vagabundo, que mais vagabundo que tinha na loja, o mais à toa mesmo, que não durou um ano. O problema, irmãos, é que essa profecia de Deus foi em 91. Em 96, Deus nos mandou para Uberlândia. E durante 15 anos, Uberlândia foi a nossa Nova York. A promessa que Deus fez lá atrás, em 91, veio se confirmar em 2010. 19 anos depois. Eu nem saberia dizer quantos guarda-roupas nós compramos ao longo dessa época. Mas a grande verdade, irmãos, é que nós achamos que o tempo de Deus é o nosso. O problema é que Deus sabe muito bem que se Ele nos abençoar do jeito que nós queremos ser abençoados, no momento que nós queremos, a bênção de Deus se transformará em uma maldição na nossa vida. Eu já vi muita gente. Aqui mesmo na igreja tem uma pessoa que eu corto meu pescoço, mas não quando ele está vestido de camisa xadrez ali, que muitos anos atrás se converteu na igreja de Deus Nova Vida. Fervoroso, gostava de cantar um hino na frente. Qual que era o hino mesmo? De joelho é melhor. De joelho é melhor. Era o hino favorito dele. Ninguém inventava mais, porque todo mundo ele queria cantar de joelho é melhor. E ele é um cara muito talentoso, menos com a voz. E ele então, muita fé, pedia a Deus um emprego. E apareceu um emprego para ele, só que esse emprego exigia que ele tivesse carro. E ele nem uma bicicleta tinha. O emprego exigia que o candidato tivesse carro. Sabe o que aconteceu? Eles contrataram ele, financiaram o carro para ele trabalhar. Foi isso que aconteceu? Bênção de Deus. Só que um rapaz jovem, na época muito jovem, com um carrinho Fusca, na época carrão, chegava no domingo, escola dominical, ao invés de ir para a igreja, ele passava, deixava a mãe dele na igreja. Pai, você está aí? Não, hoje eu vou jogar futebol, não sei aonde. Esse carro afastou ele da igreja. Aquilo que é bênção de Deus se transformou em maldição. Portanto, esperar de Deus, irmãos, não é porque Deus está querendo nos castigar. Ouça isso, por favor. Deus não está querendo te castigar. Ah, meu Deus, aquilo que eu fiz lá atrás, por isso que eu estou sofrendo isso agora. Esquece isso. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, verso que Deus tem isso aqui esses dias atrás. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus não está preocupado com o que você fez lá para trás, irmãos. Nosso Deus não é Deus de museu, que fica revisitando o passado, olhando coisas que aconteceram lá atrás. Deus não quer saber o que você fez ontem, Ele quer saber o seu hoje e o seu amanhã.
Sabe o que o diabo mais faz na nossa vida, irmãos? E por favor, joga pedra se isso não acontece com você. Está vendo? Você não presta, você não vale nada. Está vendo? Você é um miserável, emprestado, você fica fazendo de conta que é crente, você não presta. O diabo ele é expert em nos tentar para nos dissuadir a não fazer a vontade de Deus. E quando nós não fazemos, ele é o primeiro a vir nos acusar, apontar o dedo na cara e dizer: está vendo quem é você? A Bíblia diz que ele é mentiroso. O diabo é mentiroso. A Bíblia é clara em dizer, irmãos, que se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. Você está achando que Deus tem relação íntima com você? Deus te conhece pessoalmente, é porque você é bonzinho? Você está achando que Deus te salvou, te resgatou, mandou seu filho Jesus morrer na cruz do Calvário porque você é o cara? Esquece, meu irmão. Se tem uma coisa que nós não somos, é o cara, nem a cara. A grande verdade é que nós somos falhos e imperfeitos e carecemos diariamente da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Então esquece essas coisas. O que nós precisamos colocar na nossa mente é: se Deus não me deu a bênção que eu estou esperando, ou é porque não é bênção, eu acho que é, mas não é, ou porque ainda não chegou o tempo, ou talvez vai acontecer hoje, porque eu estou dentro de um plano arquitetado por Deus, onde Ele sabe absolutamente tudo, e tudo que Ele faz é perfeito. Isso, irmãos, nos traz um sossego, nos traz uma paz, e aí que a Bíblia entra em dizer o seguinte: Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo, irmãos, ela é volátil, passageira, efêmera. A paz que vem de Deus, ela é perfeita, permanente, e a paz de Deus está exatamente